Imagine o momento da morte como uma passagem para outra dimensão, onde o que você cultivou em vida reflete diretamente no ambiente que irá encontrar. Segundo o Espiritismo, o umbral é uma dessas regiões de transição, uma espécie de plano espiritual intermediário, descrito como um lugar de sofrimento e angústia, mas que não deve ser confundido com um inferno eterno ou uma punição divina. Pelo contrário, o umbral, apesar de ser retratado como um ambiente denso e doloroso, tem um propósito de aprendizado e reajuste. Curiosamente, muitas pessoas acreditam que o destino após a morte é predeterminado, mas, de acordo com o Espiritismo, isso está longe de ser verdade. O umbral, como descrito em obras como Nosso Lar de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, é uma região transitória, onde as almas que desencarnam em estado de perturbação, culpa ou desequilíbrio moral podem se encontrar. Essas almas são levadas para lá não por castigo, mas pela própria sintonia vibracional que carregam. E como isso funciona? Cada pessoa carrega consigo uma frequência vibracional, que é influenciada pelos seus pensamentos, sentimentos e ações em vida. Aqueles que cultivam sentimentos como rancor, egoísmo, orgulho ou ressentimento criam ao seu redor uma energia mais pesada, mais densa, que os conecta com ambientes espirituais de igual vibração. O umbral é justamente essa região de vibração mais baixa, onde almas em desequilíbrio são atraídas após o desencarne. Curiosamente, muitas dessas almas nem percebem que morreram, vivendo em uma espécie de estado de confusão e sofrimento mental. Uma das curiosidades mais intrigantes sobre o umbral é que ele não é imposto por nenhum ser superior ou divino. Ele é, na verdade, uma criação da própria consciência da pessoa. Durante a vida, acumulamos culpas, medos, remorsos e desejos que, se não resolvidos, nos acompanham após a morte. Ao chegar no mundo espiritual, aqueles que se encontram carregados por esses sentimentos são atraídos para regiões onde podem confrontar esses dilemas. O umbral é, em essência, um reflexo da própria alma. A boa notícia é que ninguém está destinado a ir para o umbral. O Espiritismo ensina que a evolução espiritual é contínua, e que cada um de nós pode, através de ações positivas, elevar sua sintonia vibracional e evitar essa região de sofrimento. Praticar a caridade, perdoar, cultivar o amor ao próximo e ter pensamentos elevados ajudam a criar uma vibração mais sutil e harmoniosa, que nos conecta com planos espirituais mais elevados e luminosos. Interessante, não é? Isso significa que nossas escolhas diárias influenciam diretamente nosso destino após a morte. Outra curiosidade é que o umbral não é permanente. As almas que passam por essa região estão ali para refletir sobre seus erros e aprender com eles. Não é um lugar de punição eterna, mas sim de purificação. André Luiz, em Nosso Lar descreve sua própria experiência no umbral como um momento de profunda reflexão e transformação, onde ele foi capaz de reconhecer os erros cometidos em vida e, a partir disso, iniciar seu processo de redenção. Ou seja, o umbral pode ser visto como uma espécie de hospital da alma, onde os espíritos passam por uma fase de cura emocional e moral. Além do umbral, o Espiritismo fala sobre diferentes esferas espirituais, tanto inferiores quanto superiores. As esferas mais elevadas são habitadas por espíritos em estado de maior evolução, que já superaram muitos dos desafios morais que enfrentamos em vida. O interessante é que, à medida que o espírito se purifica no umbral, ele pode ser acolhido por essas colônias espirituais superiores, onde o aprendizado e o progresso continuam. Isso nos lembra que a evolução não para na morte, ela é um processo contínuo, que atravessa várias dimensões da existência. Uma das chaves para evitar o umbral é o perdão, tanto o perdão aos outros quanto a nós mesmos. Muitas almas que se encontram no umbral estão presas ao remorso e à culpa, carregando fardos que não conseguiram soltar em vida. Ao praticar o perdão, ao exercitar o amor e a compreensão, você se liberta dessas correntes emocionais e eleva a sua própria vibração. Além disso, o amor ao próximo e a prática da caridade são vistos como poderosas ferramentas para melhorar nossa sintonia espiritual.